Fala galera, aqui é o professor Eduardo Pérez e eu estou aqui hoje para responder uma questãozinha de física da prova Azul de Ciência da Natureza de 2022, certo? Olha só, gente, vê, a questão que eu vou responder é a questão 95. Segue no enunciado: o físico Hans C. Ørsted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra o fio percorrido por uma corrente I, constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal e equidistantes do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola. Considerando apenas o campo magnético, por causa da corrente I, as respectivas configurações das bússolas nos pontos A, B e C serão. Olha só, gente, presta bem atenção. Isso aqui é uma questãozinha sobre magnetismo. Magnetismo é um assunto que sempre está presente nas provas do Enem. Você pode pegar as provas antigas que você sempre vai ver questões sobre magnetismo. Primeiramente, para responder essa questão aqui, o que eu tenho que saber? Olha só, regra da mão direita. Muito simples. Aqui eu tenho um fio condutor, certo? Então, se você olhar para a minha mão direita, observe o seguinte, que o meu polegar, certo? Ele vai representar a corrente elétrica. Se a corrente elétrica está para cima, então meu polegar vai estar para cima. Se a corrente estiver para baixo, meu polegar vai estar para baixo. E aqui, os meus dedos, eles vão indicar, no caso, o sentido e a direção do vetor campo magnético, né? Então, olha só, se você observar aqui, o que é que eu tenho? Corrente elétrica para cima e aqui, ó, né? Eu tenho aqui o sentido do vetor campo magnético, ok? Outra coisa que eu tenho que saber, todo ímã possui dois polos, o polo norte e o polo sul, certo? Presta atenção, gente. Polos de nomes iguais se repelem. Polos de nome diferente se atraem. Então, como vai ser a configuração dos pontos A, B e C? Na figura traz um ímã, onde esse ímã eu tenho o polo norte e o polo sul. Primeiramente, gente, para caber uma configuração aqui, em que ele fique realmente em equilíbrio, para que ele, no caso, ele não se atraia, não se mova, o que tem que acontecer aqui? Veja só, eu tenho que ter polos contrários um do outro aqui, certo? Por exemplo, eu não posso ter aqui um polo norte aqui, e virado para o polo norte eu tenho um polo norte. Eu tenho que ter um polo norte e um sul, certo? Para justamente acompanhar o sentido do vetor campo magnético que sai do polo norte para o polo sul. Então, olha só, vamos observar aqui as configurações. A. Gente, veja só. A configuração A não pode ser, porque aqui eu tenho o seguinte, eu não tenho uma configuração de um polo norte e um polo sul apontando para o outro, certo? Então não vai haver uma atração, porque vai haver uma atração aqui, outra atração aqui, certo? A resultante das forças vai ser igual a zero. Então, na configuração A isso não acontece. Na configuração B também não acontece, porque a posição dos ímãs, né, é a mesma. O que está mudando aqui, no caso, né, é que ele inverteu o sentido, somente. Na C também não pode ocorrer, porque está mais ou menos muito parecido com a A e a B, né? Qual é a configuração correta aqui? A configuração seria da letra D. Por quê? Se você observar no ímã A, eu vou ter um polo sul, um norte, certo? Logo após, eu vou ter um sul e um norte. E logo após, na C, eu vou ter outro sul e outro norte. Ou seja, você vai ter, no caso, um polo se atraindo com o outro aqui, onde a resultante das forças seria igual a zero. Então, a configuração correta aqui é a configuração da letra D. Beleza, galera?